Hoje nós vamos tratar de um tema que é importante para todos nós entendermos o que é uma igreja reformada. O que é ser um reformado? Eu me lembro que há alguns anos contaram que certa pessoa, algum visitante, alguém passando e entrou na igreja e perguntou assim para a pessoa que estava à porta: escuta, aqui é uma igreja reformada? E a pessoa que estava à porta disse: teve umas reformas, mas ainda precisa fazer mais umas reformas aqui na igreja, né? A pessoa entendeu que igreja reformada tinha a ver com estrutura física, né? E a nossa igreja é duplamente reformada, porque ela foi reformada, né? Está aí reformada e reformada teologicamente. Esse é um assunto importante, porque mesmo aqueles que fazem parte, membros de uma igreja, como a igreja presbiteriana, que faz parte do grupo das famílias de igrejas reformadas, por vezes não sabem o que é uma igreja reformada. Por vezes não sabem o que é ser um reformado. Já há alguns anos, nós temos experimentado um crescimento do que diz respeito ao movimento reformado. E eu vejo muita gente, principalmente gente jovem, gente escrevendo no Facebook, em tantos outros lugares, gente que ainda não entendeu o que é ser reformado. Gente achando que ser reformado é acreditar em alguns pontos teológicos que as igrejas reformadas acreditam. Por isso é importante lidarmos com esse assunto. Eu escolhi falar na classe de catecúmenos porque é o básico para quem quer se tornar membro da igreja presbiteriana, entender o que é a igreja presbiteriana, entender o que é a igreja reformada, porque o que é que tem de diferente a igreja presbiteriana das demais igrejas evangélicas? O que as igrejas reformadas têm de diferente das demais igrejas ou denominações? E eu escolhi falar com todos aqui nesta classe conjunta porque é possível que você, que já fez classe de catecúmenos, quem sabe há muito tempo, ainda não tenha entendido isso. Ainda não saiba o que é ser reformado, o que é uma igreja reformada. Então, a pergunta é: quem é realmente reformado? O que é então ser reformado? O que vocês acham? Eu não sei se temos microfone. Tem microfone aqui? Não sei se os diáconos têm ali, mas eu gostaria de ouvir os irmãos. Quem quiser, é claro, falar. Diácono Ademir está com um microfone ali, ou se alguém for falar aqui na frente, tem um microfone. Alguém se arrisca a dizer o que entende, não precisa falar, e se eu tiver errado, não tem problema. É bom até para a gente entender o que se passa na cabeça das pessoas quando ouvem esse termo, igreja reformada. O que é ser um reformado? Não vale o reverendo Wellington falar, ele sabe bem o que é isso. Aliás, eu poderia estar dando essa aula, reverendo. O que é ser um reformado? O que é uma igreja reformada? Quem se arrisca falar aí? Quem quer dizer? Ninguém? A Sheila ali ao fundo. Por favor, empresta o microfone para a nossa irmã Sheila. O que é ser um reformado? O que você entende, Sheila, como sendo uma igreja reformada ou uma pessoa que se diz reformada? Oi, pastor. Então, o que eu entendo, vou ter que voltar bastante a história, né? Quando o Senhor deixou os discípulos, os apóstolos, veio a Igreja Católica, até então era só a Igreja Católica, até então eles estavam tentando seguir os preceitos que estavam determinados por Deus, e daí entra o pecado, eles começam a fazer coisas erradas. O desvio, né, da igreja desvio cristã. da Igreja Cristã. Daí isso é anotado, né? Aí a gente sabe da parte de Lutero. Reforma protestante. É a reforma protestante. Ele começa a colocar, então, o que seria errado, que estava sendo feito dentro da Igreja Católica, inclusive as indulgências, que hoje, às vezes, a gente até vê isso também, né? De ser cobrado por cura, ser cobrado por oração. E daí acontece a reforma e acontece também a parte de alfabetização das pessoas, o mundo inteiro começa a conhecer a palavra de Deus. E então eu entendo que o ser reformado teria a ver com isso. Está ligado à reforma protestante do século XVI. Que isso teria que ser uma constância em nós, caso a gente comece a cair nesse mesmo erro de sair da verdade do evangelho que está dentro da Bíblia. A reforma protestante foi um retorno às escrituras, né?
E a ideia de ser reformado é estar sempre retornando às Escrituras. Qualquer desvio, corrige a rota. Ok? Tem a ver, sim. Ser reformado, como o próprio nome diz, o próprio termo reformado, está ligado à reforma protestante lá do século XVI. Nós tivemos a reforma, isso eu vou tratar, e o presbítero Blander também, com mais ainda detalhes na classe de catecúmenos, a reforma que começou ali, ele vai falar dos pré-reformadores, vai falar da reforma na Inglaterra, na Alemanha, depois a reforma na Inglaterra. E quando nós considerarmos sobre nossos símbolos de fé, isso é importante, entender o que aconteceu na Inglaterra, entender o anglicanismo, entender aqueles que quiseram romper ainda mais com alguns resquícios, né, do romanismo, e entender os nossos documentos de fé. Ok, Sheila. Então, é muito importante isso, o reformado tem a ver tem ligação com a reforma protestante do século XVI. Quem mais vai falar? É um crente em Cristo salvo pela graça, é o reformado. É interessante, dona Marta, a senhora falar isso, porque, de fato, a nossa visão, isso na teologia a gente chama de soteriologia, doutrina da salvação, é muito forte no movimento reformado, na tradição reformada, a compreensão da salvação pela graça. Mas sabe o que eu percebo? Que muitas pessoas acham que reformado, e não estou dizendo que é o caso da senhora, dona Marta, mas que muita gente, quando pensa em ser reformado, só pensa nesse aspecto teológico da salvação. Então tem gente, por exemplo, que crê, conforme os reformados creem, conforme dona Marta citou, a salvação pela graça. Mas que na vida dela, ela não consegue enxergar, por exemplo, que Deus é soberano sobre todas as coisas, não somente em relação à salvação. Ela acha que os negócios dela, ela pode conduzir do jeito dela, que Deus não tem nada a ver com isso. Percebe? É possível alguém crer em algum aspecto da teologia reformada, como no caso da salvação, que a salvação é pela graça, mas em outros aspectos da vida, ela age de forma diferente do que a Bíblia diz, do que os reformados creem. Então, um perigo, mais uma vez, não estou dizendo que é o caso da dona Marta, é nós reduzirmos ser reformado a, por exemplo, os 5 pontos do calvinismo, aos cânones de Dort, que tem mais a ver com a doutrina da salvação, que tem a ver com a doutrina da salvação, só que nisso nós deixamos muitas outras coisas fora. Então, dona Marta tem razão quando diz que um reformado é alguém que crê que a salvação é pela graça. Mas é possível, preste atenção no que eu vou dizer, alguém crer na compreensão da salvação pela graça e ainda assim não ser um reformado. Porque ser reformado não significa apenas ter a visão, a compreensão da salvação pela graça. Envolve muitas outras coisas, inclusive a compreensão que a salvação é pela graça. Mais alguém? Está sendo muito boa a participação dos irmãos. Está trazendo justamente o que eu tinha em mente. Mais alguém quer falar sobre o que é ser um reformado? Você, quem sabe no seu local de trabalho, já se identificou diante de outros evangélicos? Não, mas eu sou um reformado. A minha igreja é uma igreja reformada. Por exemplo, quando se diz isso, não, a minha igreja é uma igreja reformada. O que vocês acham que tem de diferente na igreja presbiteriana das demais denominações? Alguns de vocês vieram de outras denominações, a ponto de dizer, olha, a igreja presbiteriana é reformada, a outra não é não. O que tem de diferente que, por exemplo, faz você acreditar que é característica de uma igreja reformada que outras não têm? O que, por exemplo? Andiara vai falar no microfone ali. Pastor, seguir a Bíblia, né? Os ensinamentos de Deus, né? Uhum. É que nem o tulipe, é somente Deus, somente a glória, somente a Escritura. E agora os outros 2 eu esqueci. Mas ser fiel à palavra de Deus, Uhum. né? Andiara está citando aqui os solas da reforma, que são muito distintivos, digamos assim, na fé reformada. Quando falamos dos somente da reforma, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a glória a Deus. São
os somentes da reforma. Percebam que os somentes da reforma, os solas da reforma, eles são bem característicos do movimento reformado. Mas, ainda assim, ser reformado não significa crer nos somentes da reforma. Tem a ver com crer nos somentes da reforma. Sabe por que eu digo isso? Porque tem outras denominações que não são reformadas, que elas vão dizer assim: nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, que é somente as Escrituras. Nós cremos que a salvação é somente pela fé, nós cremos que é pela graça, nós cremos que é somente Cristo e nós cremos que a glória deve ser dada somente a Deus. Se vocês entrarem em qualquer não, mas muitas igrejas evangélicas, por exemplo, a Assembleia de Deus, e vocês forem conversar com os pastores, os líderes, e se vocês falarem dos somentes da reforma, eu creio que dificilmente algum deles vai dizer assim: não, mas nós não cremos diferente disso. Percebe? Mas na prática, eles vão dizer, por exemplo, nós cremos que a salvação é pela graça. Cremos, nós não merecemos a salvação. Eles vão dizer isso. Mas no dia a dia eles vão dizer assim: não, eu preciso me esforçar. Percebe? Então, uma coisa é dizer assim: eu creio nisso. Outra coisa é dizer: eu creio completamente nisso. Por exemplo, nós cremos, quer ver uma doutrina cara no meio reformado, a soberania de Deus, que nós vamos tratar daqui a pouco. Nossos irmãos pentecostais, de igrejas arminianas, de igrejas não reformadas, eles dizem: não, nós cremos que Deus é soberano. Nós cremos que Deus reina. Eles vão dizer isso. Aliás, não há como contrariar a palavra. Só que eles vão dizer assim: olha, Deus é soberano, Deus reina. Mas, por exemplo, na hora da salvação, não, Deus me deu o livre-arbítrio. Sou eu que decido. Percebe? Então, uma coisa é, na teoria, defender aquilo que a reforma protestante defendeu, aquilo que nós conhecemos como solas da reforma. Outra coisa é, no dia a dia, em todos os aspectos da igreja, da vida da igreja e da nossa vida particular, nós vivermos as doutrinas da graça. Mas está sendo muito bom o que cada um está falando, porque tem muito a ver com o que é ser reformado, mas que só isso não identifica alguém como um verdadeiro reformado. Cedo você falar? Só ia comentar que uma das diferenças mais gritantes entre o pentecostalismo e as igrejas reformadas, dentro da teologia, sistemática, para nós é a soteriologia, que é a nossa doutrina da salvação. Sim, sim. Eu até dizia, quando a dona Marta falou na salvação pela graça, que isso é um ponto muito importante, mas não é só isso. Mais uma vez, tem muita gente, inclusive igrejas, que creem que a salvação é pela graça, mas não são igrejas reformadas. Porque a maneira como fazem missões, a maneira como o culto é praticado, aquilo que se canta, o modo de vida dos crentes não condiz com a teologia reformada. Eles creem em alguns aspectos da teologia reformada, mas não em todos os aspectos, percebe? Eu fiz uma matéria, acho que há uns 3 anos, antes da pandemia. Uma das matérias que eu fiz do mestrado lá no Andrew Jumper, em teologia, com o Dr. Eber Júnior, foi sobre, eu acho que a introdução ao pensamento reformado. Não me lembro bem. O senhor lembra o título, pastor? É isso, Introdução ao Pensamento Reformado, do Eber? Introdução à Teologia Reformada. E um dos slides dele trazia justamente isso: diferentes parâmetros de avaliação. Reformado, tudo que provém da reforma. Dizer que tudo que provém da reforma é reformado, isso acaba generalizando e deixando talvez algumas coisas de fora. Reformado é ser tradicional. Tem gente, por exemplo, que diz assim: existe a igreja pentecostal. Os pentecostais não são reformados. Uma igreja tradicional é reformada. Nem toda igreja tradicional, quando eu me refiro a tradicional, canta os hinos, não tem o movimento pentecostal. Nem toda igreja tradicional é reformada. Nem toda igreja cujo estilo de culto seja um estilo tradicional é reformada. Ontem estávamos fazendo uma visita para uma família muito querida, que eles vieram da Congregação Cristã do Brasil. Eles disseram assim: pastor, algumas igrejas são bem pentecostalizadas da CCB. Na sede, eu acho que é no Brás, a sede, não, é bem tradicional. Canta-se os hinos, não tem movimentos pentecostais. Agora,
como dizer que a Congregação Cristã do Brasil é uma igreja reformada? Não tem nada de reformada, mas tem aspectos tradicionais. Nem cânticos eles cantam, cantam só hinos. Se vestem, né, social. O que é ser tradicional? É usar roupa social? É cantar só hino? Tem muita igreja tradicional que não é reformada. Então, cuidado com isso. Heber Júnior também diz reformado, 5 pontos do calvinismo. A tulip, né, depravação total, a perseverança dos santos, a graça irresistível. Não significa a pessoa pode crer nos cânones de Dort e não crer e não ser de fato reformado, de forma completa. Né? Talvez alguns não estejam entendendo o que eu estou falando. Na classe de catecúmeno nós vamos tratar disso. O que foi o sínodo de Dort, o que são os cânones de Dort, isso que é chamado de 5 pontos do calvinismo, a tulip, né? Depravação total, eleição incondicional. Nós vamos tratar disso. Se você não ouviu sobre isso, você vai ouvir. Mas isso tem muito a ver com o quê? Com qual doutrina? A tulip. Tem a ver com a doutrina da salvação. E ser reformado é muito mais do que crer na salvação pela graça. É muito mais do que isso. Ou ser reformado, os movimentos neopuritanos. De alguns anos para cá tem crescido muito movimentos neopuritanos. Isso é ser reformado? Também, somente isso não. Então, o Dr. Heber Júnior me fez entender melhor que a gente tem que tomar cuidado para não sermos reducionistas ou também generalizarmos demais. Ao falar sobre ser reformado, uma igreja reformada, nós temos que tomar cuidado. Eu gosto muito de uma série da nossa editora, chama Série Fé Reformada, e no volume 1, no capítulo 2, esse Stephen Smallman, ele deve ser baixinho, né, Smallman? Esse Stephen Smallman, ele trata sobre esse tema, o que é uma igreja reformada. Olha o que ele diz. 6 temas distintos vêm à mente quando penso no significado de ser um reformado. Alguns temas são compartilhados com outras famílias de igrejas, com diferentes graus de ênfase, e todos foram ainda importantes para aqueles que levam sua herança como reformados a sério. Olha quais são esses temas. As Escrituras, foi citado aqui. A soberania divina, nós tratamos aqui também. A aliança, a doutrina do pacto da aliança, ela é muito distintiva para a fé reformada. A compreensão da aliança, a lei de Deus, a igreja e o reino de Deus. Eu creio que o Stephen Smallman foi muito feliz em citar esses pontos como pontos que identificam, são pontos distintivos da fé reformada. Porque é possível, como eu disse, alguém dizer que crê, igrejas que creem nas Escrituras como palavra de Deus e não serem reformadas. Crerem que sobre a lei de Deus, a importância da lei de Deus, ou sobre o reino de Deus e não serem reformados. Então, a minha proposta, usando esse material do Stephen Smallman, é nós trabalharmos esses pontos aqui, esses 6 pontos. Provavelmente hoje, já vai dar 10h30, hoje a gente consiga trabalhar os 3 primeiros e no próximo domingo os outros 3. Vamos tentar pelo menos trabalhar esses 3 primeiros para que nós entendamos de fato o que é ser uma igreja reformada, que deve seguir crer, né, e no desenvolvimento, na ideia desses 6 pontos. Então hoje vamos começar falando sobre as Escrituras. Devemos começar com a submissão às Escrituras. Preste atenção, como absoluta autoridade em todos os assuntos de fé e prática, pois é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós. Percebam, irmãos, eu acho que dificilmente alguma igreja, pelo menos evangélica, e podemos estender isso ao catolicismo apostólico romano, alguma dessas igrejas dizer assim, não, nós não cremos na Bíblia como palavra de Deus. É fato que muitas igrejas evangélicas foram afetadas pelo liberalismo teológico, e como eu vejo a própria presbiteriana independente, que é uma outra denominação, que chegam a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, o que faz toda a diferença. Não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Quem diz isso, defende que há partes das Escrituras que não são inspiradas. Quem defende isso,
E essa igreja já teve, inclusive, um pastor que defendia isso. Diz assim que Adão e Eva são personagens inventados. Jonas, a história de Jonas é uma novela hebraica. Vejam, cuidado com isso. Nós, reformados, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Inspirada, inerrante, suficiente, eficiente. Então, dizer, por isso que eu falo, as igrejas em geral vão dizer, não, nós cremos na Bíblia como palavra de Deus. Mas na prática, usar apenas algumas partes das Escrituras. Vejam, por exemplo, o movimento neopentecostal no Brasil. Nas igrejas que seguem a teologia da... Como é que é? Teologia? Qual é a teologia seguida em muitas igrejas neopentecostais? Da prosperidade. Eles não expõem a Bíblia toda, eles expõem parte da Bíblia. Pegam um versículo aqui e ali para defender que o propósito de Deus é dar saúde e riqueza para aqueles que pertencem a Ele. Você deve fazer sacrifícios de fé dando o que você tem. Eles dizem, eles usam a Bíblia? Usam, mas não a Bíblia toda, não toda a Bíblia. Pegam parte das Escrituras. E aí você pode ensinar qualquer coisa. Os Testemunhos de Jeová também usam a Bíblia na tradução deles, inclusive. E a Adventista do Sétimo Dia, e os espíritas usam os evangelhos. Só que não interpretam a Bíblia da forma correta, não interpretam a Bíblia com a própria Bíblia, não fazem uso das regras da hermenêutica bíblia, que diz, por exemplo, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e que você deve considerar toda a Bíblia. Pega um par das Escrituras. Uma igreja reformada é uma igreja que crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia toda deve ser ensinada, seguida, e que a Bíblia tem respostas para tudo e que nós devemos seguir toda a nossa vida baseada nas Escrituras, não algumas coisas, não é só o culto, mas a forma como eu trato a minha esposa tem que ser de acordo com as Escrituras. A forma como eu educo os meus filhos não é do meu jeito, é de acordo com as Escrituras. A forma como eu conduzo o meu negócio ou como eu sirvo como empregado tem a ver com as Escrituras. A forma como eu uso o meu tempo de folga, a forma como eu conduzo, ou seja, toda a minha vida, e que a igreja faz tudo o que faz, deve ser de acordo com as Escrituras. Percebem a diferença? Não é simplesmente que cremos na Bíblia como palavra de Deus, mas cremos que ela é autoridade final de tudo que nós fazemos ou devemos ou cremos. Estão entendendo a diferença? Então, daí dizer que uma submissão às Escrituras como absoluta autoridade em todos os assuntos de fé e prática. Não alguns assuntos, mas todos os assuntos. Vamos realizar um culto. Vamos fazer isso? A Bíblia não proíbe. Não. O que a Bíblia diz que deve ter num culto? Percebe? Então não são apenas aspectos que Deus não proíbe, mas aquilo que Deus prescreveu. Toda a nossa vida deve ser guiada pela palavra de Deus. Não é assim, não. Domingo eu sirvo a Deus. Segunda-feira, no meu trabalho, na minha escola, já é diferente. Não. Tudo tem a ver com Deus. Tudo deve ser seguido, baseado na sua palavra. Isso é um distintivo da fé reformada. Uma igreja reformada é uma igreja que faz tudo de acordo com as Escrituras. É por isso que nós dizemos que deve ser uma igreja bíblica, uma igreja que é regida pela palavra de Deus, não pelo que o pastor acha que é, pelo que os líderes acham. Não, aqui na igreja é o pastor que manda, é a palavra dele. Não. Aqui na igreja é a palavra de Deus que manda. E se o pastor falar algo contrário a essa palavra, ele deve ser corrigido. Vocês estão entendendo a diferença? Há igrejas que a palavra do pastor é a palavra final. E se alguém for questionar, diz, não, você não pode questionar aqui não. Você está sendo insubmisso. Já lançam essa, né? Você está sendo insubmisso. Não atente contra a autoridade do anjo do Senhor. Às vezes é um anjo caído ali e se falando como um anjo do Senhor. Não, irmãos. Na igreja reformada, a autoridade não é a palavra do pastor, da liderança, é a palavra do Senhor. Por isso, qualquer um tem total liberdade para questionar, dizendo assim, olha, mas a Bíblia diz isso. Vocês estão fazendo tal coisa no culto, mas a Bíblia não condena isso. Ou a Bíblia não prescreve isso. Pastor, o senhor disse tal coisa, mas a Bíblia diz. Talvez a pessoa possa ter entendido errado o que o pastor falou, é verdade. Mas, irmãos,
A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Isso não significa que nós não sigamos, não tenhamos os nossos símbolos de fé. Porque alguém diz assim, vocês têm a confissão de fé de Westminster, mas não é a Bíblia a única regra de fé e prática? Percebam, partindo da convicção de que o conteúdo das Escrituras poderia ser compreendido e estudado, as igrejas reformadas, elas estavam dispostas a afirmar esse conteúdo em credos e confissões. Então, as igrejas reformadas entenderam que havia uma necessidade de redigir documentos que afirmavam o que eles criam das Escrituras. Senão ficou uma bagunça. O que você acha? O que você acha que é Deus? Eu acho isso, eu acho aquilo. Não. O que a Bíblia diz sobre Deus? Aí as igrejas reformadas entenderam essa necessidade. Por isso que foram redigidos documentos a respeito da compreensão, né, do que é a Bíblia, de quem é Deus, o que é a igreja, que são os documentos reformados. E aqui eu cito 4 documentos. A Confissão de Fé de Westminster, né, que foi na Inglaterra, né, o parlamento entendeu que deveria ser escrito um documento, por isso que teólogos da Inglaterra, da Escócia, de outros lugares foram convocados. Nós vamos tratar disso na classe de catecúmenos com mais detalhes, né? E eles passaram meses, anos ali na abadia de Westminster, em Londres. Você já deve ter visto na televisão, sabe onde casam os príncipes, os reis na Inglaterra? Aqui tem umas colunas grandes, você já viu na televisão? Ali é a abadia de Westminster, em Londres. E foi justamente ali, né, no século, eu não me lembro de cabeça, durante aquele tempo, né, no século XVII, que os teólogos se reuniram ali naquela abadia e passaram então meses para redigir o que nós chamamos de Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Westminster, que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem como símbolo de fé. Da Confissão de Fé foram escritos o Catecismo Maior de Westminster, então pegaram a Confissão de Fé e fizeram um documento em termos de perguntas e respostas. Você deve até observar no boletim, eu tenho colocado as perguntas e respostas do Catecismo Maior. Ano passado eu coloquei do Breve Catecismo, e esse ano nós temos aprendido sobre o Catecismo Maior. Esse domingo é sobre o estado de humilhação de Cristo, né? Então são coisas assim muito preciosas para entendermos das Escrituras, que os nossos irmãos se debruçaram, estudaram e escreveram esses documentos. Então, quais são os símbolos de fé da nossa igreja? Igreja Presbiteriana do Brasil, que creem que são símbolos de fé bíblicos extraídos das Escrituras. Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Breve Catecismo. Eu gostaria de ter esses documentos. Você já acessou o site da nossa igreja? Tem lá para o download. Está funcionando, né, Magno? Magno, tá? Você tem um aplicativo da IPJ? Tem lá no aplicativo da IPJ. Inclusive o Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg é utilizado até hoje pelas igrejas, né, a igreja holandesa, as igrejas, né, dos Países Baixos. É um catecismo reformado, muito precioso. Eu tenho citado muito aqui a pergunta número 1, né, do Catecismo de Heidelberg. Qual é o nosso único conforto nessa vida e na morte? O nosso único conforto nessa vida e na morte é que eu não pertenço a mim mesmo, mas corpo e alma pertenço a Cristo. É uma resposta muito bonita, né? Ou você deve conhecer a pergunta número 1 do Breve Catecismo, do Catecismo Maior. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para todo sempre. Então, irmãos, são documentos preciosos que nós temos à nossa disposição. Baixe esses documentos, estude esses documentos. Nesses documentos nós temos a fé reformada. O que é que os reformados creem? Por isso eu digo que ser reformado não é simplesmente crer que a salvação é pela graça. É ter essa compreensão que esses documentos expressam. E que os irmãos têm em mão. Se você ainda não baixou, entra no site da nossa igreja ou baixa o aplicativo da nossa igreja e vocês podem fazer o download desses 4 documentos. Confissão de Fé, Catecismo Maior e Breve Catecismo de Westminster e o precioso também Catecismo de Heidelberg, que tem os padrões doutrinários das igrejas reformadas. Tudo bem? Então, eles não são regras de fé e prática, mas eles expressam a compreensão que nós temos das Escrituras e vão te ajudar muito a compreender a palavra de Deus.
Tá certo? Até aqui tudo bem, irmãos? Tudo bem? Esses documentos são os mesmíssimos como escrito no século XVII ou eles são atualizados? A confissão de fé do Westminster teve um acréscimo. Eu não me lembro a data, reverendo Wellington, lembra a data? Ou algum professor da classe de jovens está falando sobre. Teve um acréscimo nos Estados Unidos, colocando alguma coisa sobre missões e tal, mas não sofreu, não foram retirados coisas. Teve só esse acréscimo tratando sobre a questão de missões, principalmente, né? Rodrigo levantou a mão ali. Os irmãos estão com o microfone aí. Rodrigo, aí do lado de vocês, irmãos. Apenas uma curiosidade com respeito ao tempo, para justamente salientar o esmero dos irmãos daquela época, com respeito à confissão. Salvo engano, foram 10 ou 12 anos em discussão no castelo, para que então fosse, enfim, formalizado o documento. E então, Camila tinha levantado a mão um pouco aqui à frente. Aham. Foi retirada uma parte que dizia sobre o casamento dos viúvos e que depois no tá. Brasil também foi retirado. É verdade, é verdade. É uma questão relacionada ao casamento, né? É verdade, tem esse Que não, ponto, os sim. viúvos não podem se casar com ninguém que seja parente Aham. da esposa ou do Teve essa falecido. questão relacionada ao casamento. Porque a confissão de fé que nós temos, que nós usamos aqui, já é com essa mudança sofrida nos Estados Unidos. Então, foi um acréscimo relacionado à questão de missões e teve, de fato, uma questão relacionada ao casamento de quem é viúvo que foi retirado porque foi entendido que era uma compreensão muito da época. Aliás, quando a gente olha a confissão de fé, a gente percebe, por que a confissão de fé bate tanto no catolicismo apostólico romano? Porque era, naquela época, o que era mais forte ali. Hoje, quem sabe, se fosse escrever hoje, teriam dado algumas outras ênfases, entendeu? Então tem algumas ênfases que a gente percebe que é bem... Eu fiz um curso também no mestrado com o doutor Alderi, que é Confissão de Fé do Westminster. Nesse curso, ele trabalha esses aspectos. Nós vamos falar em catecúmenos, mas são muitos aspectos, então eu nem trouxe aqui para os irmãos. A ideia hoje é os irmãos conhecerem sobre os símbolos de fé da nossa igreja derivados das Escrituras Sagradas. Porque quando você pega a Confissão de Fé e os catecismos, como vocês podem ver no boletim, você tem ali a pergunta, a resposta, no caso da confissão de fé, o artigo, e embaixo tem as referências bíblicas. Por que nós cremos no que cremos? Aí tem lá que nós cremos e onde está na Bíblia. Por isso que nós cremos que os nossos símbolos de fé são bem amparados nas Escrituras. São bem amparados nas Escrituras. Ainda que somente a Bíblia seja a nossa regra, única regra de fé e prática no sentido de inspirada. Esses documentos não são inspirados. São baseados, extraídos daquilo que é inspirado, que é a palavra de Deus. Mas não são inspirados. Daí sofrer algum acréscimo. Tudo bem, irmãos? Mas são muito confiáveis, os irmãos podem baixar, e é isso que nós seguimos mesmo, que cremos que tem base bíblica, base sólida bíblica, esses documentos de fé, tá bom? A Confissão de Fé do Westminster, citando aqui a Confissão de Fé, acerca das Escrituras, o capítulo 1 da Confissão de Fé trata das Escrituras Sagradas. Diz o seguinte: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor, tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Não tem essa de que, não, aqui é a palavra do pastor acima da palavra da Bíblia, não. É a palavra de Deus, a Bíblia, que deve ter autoridade sobre tudo na igreja e na nossa vida. Porque essa é a palavra de Deus. O que eu falo não é inspirado. A não ser quando eu estou citando as Escrituras, né, literalmente. O que nós cantamos não é inspirado. A não ser quando estamos cantando as Escrituras. Daí, meus irmãos, eu tenho defendido isso, que quanto mais nós cantamos a Bíblia, melhor. Os cânticos que nós cantamos devem ser ou extraídos da Bíblia, ou cantando a própria Bíblia, né? Muitos dos nossos cânticos são passagens bíblicas, porque aí não tem como você errar, você está cantando aquilo que é inspirado. Agora, quanta bobagem é cantada por aí no meio evangélico? Coisas contrárias à Bíblia.
Tá? Só para vocês terem uma ideia. Então a confissão de fé defende que não ela é autoridade, mas que a Bíblia é autoridade. Que a Bíblia é autoridade. Tudo bem? Estão acompanhando, irmãos? Citando aqui as palavras do apóstolo Paulo em 1 aos Tessalonicenses, olha o que ele diz. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido, aqui está na revista atualizada, não está na Nova Almeida atualizada, tem esse vós, né? Tendo vocês recebido a palavra que de nós vocês ouviram, que é a palavra de Deus, acolheram não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vocês, os que creem. Então Paulo está dizendo, olha, para aqueles irmãos lá de Tessalônica, olha, nós agradecemos a Deus pela vida de vocês, porque o nosso ensino, o ensino apostólico, diferente do nosso ensino hoje, do que eu ensino, o ensino apostólico era inspirado. Né? O que eu ensino é baseado na palavra de Deus que é inspirada. E os nossos irmãos de Tessalônica acolheram o que os apóstolos estavam ensinando, o que Paulo, por exemplo, estava ensinando, como sendo palavra de Deus. Então, nós temos que acolher este livro como sendo palavra de Deus, mesmo quando ele diz coisas que nós não gostamos muito. E quantas vezes, irmãos, vamos ser sinceros, nós lemos a palavra e a palavra nos confronta, não é verdade? Nos mostra, aponta o nosso pecado. E então e isso é maravilhoso, porque é assim que há o quê? Mudança, transformação. Agora, quando você é confrontado e faz isso, não, isso eu não aceito. Você está negando, você está rejeitando o próprio Deus. Muito bem, meus irmãos, então nenhuma voz na Igreja de Cristo pode se elevar acima da Escritura Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo, para conduzi-la a toda a verdade. Isso é muito importante no meio reformado. A Bíblia é a autoridade suprema e final. Cristo é o cabeça da igreja e ele a governa segundo os preceitos estabelecidos onde? Na Escritura. Nenhum líder, nenhuma denominação cristã, nenhum costume, nenhuma tradição tem valor normativo para a igreja cristã. Daí um dos solas da reforma ser qual? Sola Escritura, somente a Escritura. Ficou claro, irmãos? Então, a igreja reformada não é que crê, não é que somente crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Somente a Bíblia é autoridade para a nossa vida. Autoridade completa para tudo que fazemos, nós devemos obedecê-la. E tudo que nós fazemos deve ser de acordo com as Escrituras. É por isso que na igreja aqui, o aconselhamento que nós damos é de acordo com as Escrituras, não é de acordo com a psicologia, de acordo com o que eu acho. A Bíblia diz isso. Quando eu vou aconselhar um casal, a Bíblia diz isso. Eu vou aconselhar alguém que está com problema de relacionamento, alguém que está com problema de ansiedade, seja o que for. É de acordo com as Escrituras. Tudo bem, irmãos? Nosso tempo está quase encerrando. Um outro ponto fundamental, até aqui tudo bem, esse primeiro ponto da Bíblia. Um outro ponto fundamental da herança reformada é a doutrina da soberania de Deus. Como eu disse no início, muitas igrejas, muitos cristãos vão dizer, não, nós cremos que Deus é soberano. Só que na prática, no dia a dia, a coisa é diferente. Eu creio que Deus é soberano, mas Deus me deu livre-arbítrio. Sou eu que faço do meu jeito e Deus vai respeitar e Deus vai aceitar o meu jeito. Isso não é crer na soberania de Deus. Sou eu que escolho a Deus. Eu que abri meu coração para Jesus entrar. Isso não é crer na soberania de Deus. O que é crer na soberania de Deus? O primeiro fato essencial da vida, como declarante, aqui estou fazendo uso das palavras do Smallman, né? Como declarante estabelecido nas Escrituras, é a existência de Deus e a sua supremacia em todas as coisas. A existência de Deus e a supremacia de Deus em todas as coisas, em todo o universo, sobre todos. Não, o diabo, ele não foge do controle de Deus. Deus dá uma liberdade para ele agir. E é claro que o diabo, quando ele pratica o mal, não é porque Deus determinou que ele praticasse o mal, que Deus tenha prazer nisso, mas mesmo
praticando o mal. Isso não foge da vontade soberana de Deus, que permite certas coisas para fins abençoadores. Como Deus permitiu o que os irmãos de José fizessem para ele, para atingir um propósito abençoador. Como Deus permitiu o que Jesus sofreu para atingir propósitos maiores abençoadores. Então, dizer que crê na soberania de Deus, mas no dia a dia achar que somos nós que mandamos, não é crer na soberania de Deus. Ele somente é soberano pela virtude de ter criado todas as coisas. Desculpe, ele não somente é soberano pelo fato de que ele criou todas as coisas, mais do que isso. Ele continua governando a sua criação de forma ativa. Isso é o que nós chamamos da doutrina da providência. A doutrina da providência, que para nós também é muito cara, e eu percebi, irmãos, pelo menos na minha vida, que diferença fez crer e compreender essa doutrina na época da pandemia. Deus não somente criou todas as coisas, Ele tem controle absoluto sobre tudo. Ele dirige todas as coisas para a glória dEle e para o bem do seu povo. A doutrina da providência ensina que Deus é soberano sobre tudo e conduz tudo de forma sábia. E ainda que não entendamos algumas circunstâncias, Deus tem um propósito sábio e abençoador em tudo, mesmo em coisas que nos trazem sofrimento e que não entendamos o motivo no momento. A doutrina da providência, meus irmãos, ela nos traz absoluto conforto, porque nos mostra que esse mundo não está largado à própria sorte. Não vai dizer que nós dependemos de sorte ou azar, mas de que todas as coisas, e aí a gente não tem como não citar Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem é nos fazer semelhantes a Cristo. Então, queridos, a Bíblia nos ensina que Deus criou todas as coisas e que Ele exerce um controle completo e soberano sobre tudo o que fez. As últimas eleições não fugiram do controle absoluto do Senhor. O que acontece no mundo não fugiu do controle. Às vezes nós não temos respostas. Eu não tenho resposta para o terremoto que aconteceu lá na Turquia, na Síria, algum tempo atrás. Eu não tenho respostas para o tsunami que ocorreu na Ásia há alguns anos. Eu não tenho resposta para a morte de uma criança, para a morte de uma pessoa. Mas uma coisa eu sei, nada foge ao controle soberano do Senhor. E Ele é bom, e Ele é justo, e mesmo não entendendo algumas circunstâncias, isso não fugiu do controle soberano do Senhor. Tá bom? Ele é o Rei soberano sobre todas as coisas e nunca pode ser surpreendido por nada do que acontece. Não tem algo que pegue Deus de surpresa. Não acontece, não existe nada nesse universo que pegue Deus de surpresa. Por quê? Porque Ele reina sobre tudo. Se algo pegasse Deus de surpresa, isso significaria que Deus não tem controle absoluto sobre tudo. Opa, isso aconteceu fora do meu controle, do meu conhecimento. Então pegou Deus de surpresa. Então Ele não é soberano. Então Ele não tem controle sobre tudo. E se algo pode pegar Deus de surpresa, que confiança nós podemos ter num ser que pode ser pego de surpresa? Mas a Bíblia ensina que Deus tem controle absoluto sobre todas as coisas. Né? Olha o que ele diz, Ele é soberano sobre todas as coisas e nunca pode ser surpreendido, fazendo com que todas as coisas operem juntas para o bem de todos aqueles que o amam. Romanos 8, 28. De acordo com as Escrituras, eu coloquei apenas uns versículos aqui. Olha só o que diz o salmista no Salmo 115, 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Sempre que aparece nos Salmos essas figuras de linguagem, no céu está o Senhor, o trono do Senhor, indica a soberania e a majestade de Deus. Indica a soberania e a majestade de Deus. Deus é o Altíssimo. Nós lemos, inclusive, ainda há pouco no Salmo 7, Davi terminando o Salmo se referindo a Deus como o Altíssimo. Quem escreveu o Salmo 91? O Salmo 90 foi Moisés. É possível que Moisés tenha escrito o Salmo 91 também. Ele diz assim, aquele que habita a sombra do Onipotente, que, diz o que mais o Salmo? Esconderijo do Altíssimo. Percebam
são palavras usadas pelos salmistas que indicam a soberania do Senhor. Aliás, no Salmo 91, o salmista usa vários nomes de Deus. Ele usa El Elyon, Altíssimo, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele usa Elohim, Deus, Elohai, Deus meu, né? Yahvé, o Senhor. Vários nomes de Deus aparecem lá no Salmo 91. É que na nossa tradução a gente não consegue enxergar esses nomes, né, do hebraico. Deus é o Altíssimo, então, o qual, segundo sua vontade, citando Daniel 4,35, segundo sua vontade, no exército dos céus e entre os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Foi preciso Nabucodonosor ser humilhado. Nabucodonosor era o rei do maior império da época, a Babilônia. E ele se sentia como o quê? Um deus. Foi preciso ele ser humilhado por Deus e viver como um animal para reconhecer que só existe um único e verdadeiro Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 22, 28. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Salmo 33, 10 e 11. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre. Os intentos do seu coração por todas as gerações. E é por isso que o salmista vai dizer que a nossa esperança tem que estar em quem? No Senhor. Não em príncipes, não em governantes, mas no Senhor. Olha o que o salmista diz no Salmo 93. Reina o Senhor. Ele se revestiu de majestade. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou um mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. E eu encerro citando as palavras de Davi, lá em 1 Crônicas. Reina, aliás, no Salmo 99, depois as palavras de Davi em 1 Crônicas. O Salmo 99 diz, reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, está exaltado acima de todos os povos. E Davi diz, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre todos. O rei Davi não se enxergava como alguém superior a todos. Ele enxergava que Deus é aquele que está acima de tudo e de todos e que reina soberanamente e que reinará para todo sempre. Irmãos, a doutrina da absoluta, completa soberania de Deus é um distintivo fundamental da fé reformada. Nós cremos que Deus é soberano sobre tudo, sobre a salvação. Por isso nós cremos que a salvação é obra do Senhor. É a vontade do Senhor. É através da soberania, graça e misericórdia do Senhor. Somos salvos porque Deus decidiu nos salvar. E nós não merecíamos isso. É por isso que nós cremos na doutrina da providência, que Deus dirige todas as coisas para a glória dele e para o bem do seu povo. E é por isso que nós entendemos a doutrina da aliança. Nós não vamos ter condições agora, por causa do horário, de entrar nessa preciosa doutrina, mas nós falaremos sobre ela, se Deus permitir. Afinal, é Ele que governa, é Ele quem manda. Quem sou eu para dizer que nós vamos fazer isso domingo que vem, se Deus não permitir? Se Ele que é soberano sobre tudo, que tem controle sobre tudo, permitir, domingo que vem nós vamos falar sobre essa doutrina, a doutrina da aliança, a doutrina do pacto, que é a terceira característica aqui das igrejas reformadas, é a visão da Bíblia como um todo. Nós veremos, se Deus permitir, que a Bíblia não é um conjunto de vários livros diferentes e que não tem a ver um com o outro, não. A Bíblia conta uma história, a história da redenção. De Gênesis a Apocalipse é a história da redenção. É Deus revelando o seu plano de redenção, como Ele está redimindo um povo para Ele. E nós vamos ver sobre a preciosa doutrina do pacto, a doutrina da aliança, que é fundamental, inclusive, para nós entendermos por que é que os filhos dos crentes são batizados. Afinal de contas, por que se batiza crianças, filhos dos crentes? Tem a ver com essa doutrina. A doutrina que Deus estabeleceu uma aliança através de Abraão, prometendo ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. A doutrina que nos ensina, nos faz enxergar que nós somos esses descendentes pela fé de Abraão hoje, a igreja de Jesus. E que nos faz entender como a doutrina da aliança, ela é tão preciosa e ela se estende para os nossos filhos, para a nossa casa. E quão abençoador é isso, sabermos que nós pertencemos a Deus, nós e a nossa família. Bem, vamos deixar isso para a próxima semana. Hoje nós aprendemos sobre alguns dos distintivos fundamentais da fé reformada. Nós aprendemos sobre a Bíblia,
que é a palavra de Deus, nossa regra de fé e conduta, regra de fé e prática. As igrejas reformadas fazem o que fazem, baseado nas Escrituras. E a palavra de Deus, as Escrituras sagradas, é que são autoridade absoluta e final na igreja, e não a palavra dos líderes. Nós aprendemos sobre a doutrina da soberania de Deus. Deus que é soberano sobre tudo e todos, Deus que governa tudo e todos. Ele é o Criador e aquele que sustenta e conduz todas as coisas para a glória dele e para o bem do seu povo. É o Deus que é soberano sobre a salvação, sobre a providência, é o nosso Deus. E nós veremos, a partir da semana que vem, se Deus permitir, os outros distintivos da fé reformada. Tudo bem, queridos? Eu quero, então, como o reverendo Wilson não estará domingo que vem novamente, eu quero deixar o convite, então, para os irmãos da classe de adultos, para que nos acompanhem. Nós vamos ter a aula domingo que vem novamente. Os irmãos das outras classes que gostariam de ver essa aula, não tem problema, vocês podem assistir depois, né, na transmissão, porque a ideia transmitindo essa aula, e na domingo que vem, ficar lá no YouTube para aqueles que aí domingo que vem nós vamos ter, se Deus permitir, a classe dos adultos, a classe dos jovens, adolescentes, e aí os irmãos das demais classes que não são de catecúmenos e adultos poderão assistir a aula do domingo que vem pela internet. Tá bom, queridos? Alguma dúvida, algo a acrescentar? Vai mexer um pouco com a igreja, né? Eu acho que eu vou deixar para a semana que vem, então. Vai, Né, dona Lívia? o senhor estuda isso para a semana que vem. Quando eu vim para a igreja, eu entrei para a igreja, eu tinha 18 anos. Então ninguém usava bermuda, ninguém usava vestido degotado. Aham. Ninguém, né, era vestido, não era vestido de manga comprida, mas era um vestido decente, um vestido yard, entendeu? Então a igreja mudou muito, muito. Ela está mudando e vai mudando. Então, era para o senhor falar sobre a vestimenta, porque a vestimenta mudou muito depois que eu entrei na igreja. De lá para cá, ela mudou demais, muito mesmo, sabe? A gente não vai tratar diretamente das vestimentas, mas é interessante o que a dona Leonor falou, porque toca num ponto, a questão da tradição. A igreja reformada, ela não entende que a tradição é ruim, mas que a tradição tem que estar debaixo das escrituras sagradas. Há algumas coisas que nós fazemos por tradição, que podem não ser, que não são coisas ruins, mas existe o que é bíblico e o que é tradição. Tá? Eu usar paletó e gravata, eu creio que é uma questão de tradição. Eu cresci na igreja presbiteriana, dona Leonor, então eu nasci em 75, fui batizado na infância e cresci na igreja presbiteriana. Eu cresci vendo coisas da tradição. Eu cresci numa igreja que se cantava hinos. Na minha época de infância, eram hinos, né? Depois foram surgindo os cânticos. Eu cresci vendo presbíteros usando paletó e gravata. Na ceia não se admitia presbítero não estar de paletó e gravata. Imagina um pastor sem paletó e gravata. Eu cresci nessa tradição. Eu cresci na tradição, e até hoje é assim na igreja de Guarulhos, em que os diáconos usam paletó e gravata, os diáconos de plantão. Você chega na igreja, está lá o diácono, paletó e gravata, tem um crachazinho assim, os presbíteros de paletó e gravata, e o pastor nem se cogita o pastor não usar paletó e gravata. Essa é a tradição que eu cresci. Tem mudado? Tem mudado. É bíblico usar paletó e gravata? Está na Bíblia? Não. Então perceba, dona Leonor, há coisas que são tradição que, particularmente, a gente pode ter opiniões diferentes. Eu gosto dessa tradição, mas nem todo mundo gosta. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma igreja que tinha uma outra tradição, né? Tanto é que, até hoje, os presbíteros não usam paletó e gravata porque eles disseram, olha, nós não temos essa tradição. Aí a gente chegou num acordo, porque na época eles usavam, acho que camisa polo. Aí a gente usa então camisa social, roupa social, sapato. Conseguimos chegar num acordo ali, né? Mas não é a minha tradição. Não estou dizendo que eles estão errados. Estou dizendo que é uma questão de gosto pessoal, né? Eu gosto de hinos, eu gosto também de cânticos. Onde a gente pode entrar na questão dos trajes? É o que é bíblico. O que é bíblico? Decência. Decência. Então, há igrejas cuja tradição é a mulher usar um vestidão, um cabelo, é a tradição deles, usos e costumes. O que nós temos que levar em consideração é a decência.
Então eu não posso obrigar, por gosto pessoal, os homens todos irem de paletó e gravata. Isso é tradição. Eu ainda consigo manter a tradição como pastor, mas não posso. E por não ser bíblico isso. Eu acho algo bonito, é algo que qualquer um que chega sabe quem é o pastor. Então por isso eu uso. Mas não condeno os pastores que não usam paletó e gravata. Porque isso está mudando. Antigamente você chegava num banco, não se admitia num banco um homem usando barba ou não estando de gravata. Hoje em dia você vai no banco, é bem mais informal. Então, de fato, o mundo vai mudando e isso atinge a igreja. O que nós não podemos, dona Leonor, e eu concordo com a senhora, é que a Bíblia seja desobedecida no sentido de das vestimentas que as vestimentas sejam vestimentas que a Bíblia condena. Ou seja, qualquer vestimenta que levar à sensualidade é o condenável à Bíblia. Então, uma coisa é a tradição, outra coisa é o que é bíblico, né? Então, tem certas roupas que talvez na nossa tradição, dona Leonor, né, para nós seja estranho. Como a senhora está falando, bermuda, coisa. Mas vai dizer que é antibíblico? Se tiver sensual, uma roupa comprida às vezes é mais sensual do que uma bermuda, digamos assim. Então, nós não podemos fazer com que a tradição tenha o mesmo peso do que as escrituras. É por isso que, como pastor, eu não posso impor tradição. Eu nunca impus aqui tradição. Eu trago para mim, para o meu uso. Mas eu nunca impus tradição, eu nunca exigi que os presbíteros usassem paletó e gravata, apesar de eu achar que, na minha tradição, é muito melhor, ou os diáconos usarem paletó e gravata. Na minha tradição era melhor. Na minha igreja ideal, da minha cabeça, mas não bíblica, na minha tradição. Porque eu cresci numa determinada época e fui criado numa igreja de determinada época. Agora, o que é bíblico, eu imponho. Então, se chegar alguém com uma roupa indecente que esteja levando outros a pecar, aí eu devo dizer, olha, isso você não deve usar essa roupa. E algumas vezes isso já aconteceu. Eu já cheguei para a Cris, falei, Cris, conversa com aquela mocinha lá, eu acho que a mãe dela não viu, e eu fico constrangido, se precisar eu falo, mas eu não quero eu falar. E a Cris ir lá e com amor falar com a mocinha, às vezes alguém que está cantando, às vezes alguém que está chamando a atenção. Então, dona Leonor, e a gente pode falar sobre isso mais na semana que vem, o nosso cuidado é separar o que é tradição, o que é bíblico. Não sei se ficou claro para a senhora. Ficou. Não, dos homens usarem. Não tem nada, não usar gravata, né? Camisa normal, tudo, né? Mas uma bermuda é para o futebol, né? Fica bem no futebol, né? É o que eu falei para a senhora. Né? Fica bom, bem, assistir um futebol, ir num piquenique, vai de bermuda, né? Mas quando a gente vai vir para a igreja, né? Pô, eu vou cultuar o meu Deus, né? Aí eu vou de qualquer jeito, eu vou de uma blusa sem costa, né? Então, aí eu queria saber o que é bíblico e o que é tradição. Tem que ser, né? A Sim, mulher se for uma roupa indecorosa, sem dúvida tem base bíblica para a gente falar. Agora, se for só uma questão de tradição, aí realmente o Rodrigo tinha levantado a mão. Tem microfone aí? Reverendo, tá sim. Prometo ser breve, tá? Considerado o tempo. E o que eu digo, não de forma alguma será contrário ao que o reverendo acabou de dizer, pois foi muito abençoador e também não é contra o que a irmã Leonor disse, tá? Apenas trazendo um aspecto semântico da palavra tradição, eu acho que é importante trazer. Ela basicamente tem duas regras, é padrão e tempo. Então, se, por exemplo, uma família, ela faz determinada coisa por 2 gerações, temos ali uma tradição. Aquilo é certo, aquilo é errado? Indifere. Pode ser certo, pode ser errado. Você disse isso muito bem. E mais, um exemplo, certa feita que você utilizava com respeito àquela tataravó que passou para a bisavó, que passou para a avó, que passou para a filha, né? Sobre o animal naquela bandeja. Por que numa bandeja desse tamanho? Afinal, é justamente por causa da tradição. Sim. Então, tradições não são nem cristãs nem pagãs. É apenas uma forma para aludir uma determinada questão que foi perdurando por tempos. Esse exemplo que o Rodrigo comentou, eu costumo contar, o marido percebeu que a mulher ela sempre ia preparar lá uma determinada carne assada, e ela pegava a peça de carne, ela cortava as extremidades e colocava no forno aquela carne para assar. E o marido achou aquilo curioso, e um dia ele chegou para ela e falou, escuta, por que você faz isso? Por que você pega essa peça de carne, corta e... Ela falou assim,
A minha mãe sempre fez isso, aprendi com ela. Bom, ele ficou com aquilo na cabeça, o dia que encontrou a sogra, ele foi perguntar para ela, escuta, falei com a sua filha sobre isso, falou que essa carne a senhora prepara há muitos anos, por que a senhora faz isso? Ué, porque minha mãe sempre fez assim. Para sorte dele, a mãe da sogra dele, a avó da esposa, era viva ainda. Ah, ele foi nela, ele estava tão... A resposta dela foi assim, ô filho, é porque na minha época o nosso forninho era menor assim, então eu tinha que cortar para caber no forno. Então, o Rodrigo lembrou dessa história, eu lembrei também porque é isso, às vezes nós fazemos algo porque sempre fizemos. Minha mãe sempre fez. Isso é muito forte, você pega o catolicismo apostólico romano, isso é muito forte. São questões religiosas, mas que estão atreladas a questões a tradição familiar. A avó, a bisavó sempre fez, e é difícil romper com isso. Eu tenho visto irmãos nossos que vêm da congregação cristã, da Assembleia, que também foram criados, e para eles foi difícil romper, porque tem muita questão de família, de tradição de família. Sempre fizemos assim, meus pais sempre fizeram, mas o que é tradição, o que é Bíblia? Então, o que é tradição? Tem tradições que, como eu disse, não são boas, não são ruins em si, mas que a gente não pode impor porque não são bíblicas. E tem coisas, como a dona Leonor falou, roupas que podem se tornar insinuantes, né? Que aí não convém. Mas então tem tudo. Agora, o que é tradição? E o mundo, como eu disse, as coisas vão mudando, e o que a gente não pode deixar é que coisas que sejam contrárias à palavra de Deus entrem na igreja, só porque o mundo faz, mas são contrárias à palavra de Deus. E, ao mesmo tempo, a gente não pode também dizer que algumas mudanças são pecaminosas quando a Bíblia não condena. Quando a Bíblia não condena. Como eu citei o caso de paletó e gravata e outras coisas, né? Então, esse é o nosso cuidado, né? Então, tem igrejas que fazem coisas por tradição, usos e costumes. Não é porque a Bíblia diz que deve ser feito, mas é porque alguém inventou, achou bonito e é feito. E nisso a gente não pode dizer, não, você tem que fazer porque é bíblico. Não. Pode ser um costume da igreja, mas não dizer que é algo bíblico.